Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Paz de Deus para vocês. Olha só, eu sou o pastor Jornei, da Igreja Evangélica Plano de Deus. Nós estamos dando um estudo lá na igreja, né? Estudo de teologia e eu quero fazer aqui um resumo de cada matéria, assim, né? Eu quero fazer hoje do Pentateuco. Nós demos, né, o estudo ali do Pentateuco e dividido em algumas aulas, acho que quatro aulas, se eu não me engano. E eu quero fazer um resumozinho assim, só uma coisa simples assim, para melhorar, né? Lógico, o conteúdo e para trazer mais ensinamento para você, né? Mais esclarecimento para você. E nesse resumo, então, eu quero começar pelo começo, né? Que é o livro de Gênesis, né? O Pentateuco esse que é composto de 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quero falar, dar uma pinceladinha de cada um deles aqui. Começando pelo Gênesis, né? Que o Gênesis trata, né, da criação de tudo, né? Começa dizendo ali, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro versículo aqui eu quero pontualizar já, né? Pontuar já nesse comecinho, porque isso aqui tem uma distância muito grande do primeiro versículo para o segundo, porque nota-se que Deus assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no 2 diz assim, e a terra era sem forma e vazia. Então Deus não ia criar uma coisa imperfeita, né? É porque algo aconteceu ali do primeiro, o segundo versículo, e tem um monte de pensamento a respeito disso, e não é isso que eu quero entrar agora. Eu quero entrar a partir do versículo 2, que Deus diz, né, que a terra era sem forma e vazia, e Deus começa a reformar a terra, e logo em seguida, né, cria todo o ser, além de, né, depois de reformar a terra e todo o sistema, né, ele cria os animais viventes, né, depois ele cria o Jardim do Éden, né? Forma lá o Jardim do Éden, e depois cria o homem, a mulher e põe lá. E depois disso, né, vem a queda, né? A queda do homem, né, que culminou na sua expulsão do jardim e foi para, né, o mundo, para a terra toda. Depois disso, né, Adão e Eva já lá fora tiveram os filhos, né, o Abel, Caim e Sete, e aonde aconteceu o primeiro homicídio da Bíblia, foi que um dos irmãos matou o outro, né? Caim matou Abel. Então esse é o que trata ali no começo de Gênesis até chegar a segunda parte, que é o dilúvio, porque a degeneração, né, da humanidade, da terra, chegou ao extremo, e Deus resolveu dar um fim nisso, chamou Noé, né? Chamou Noé para esta grande missão aí, e recomeçar tudo de novo, onde veio, né, o dilúvio. Depois do dilúvio, né, alguns anos depois, tem vários acontecimentos. Eu estou dando uma pinceladinha assim nos pontos mais decisivos, não digo até mais importante, mas mais crucial para você entender. Aí depois vem o chamado de Abraão, né? O chamado de Abraão com aí começando a linhagem patriarcal ali, que vai de Abraão até Jacó, né? Passa por Isaac, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, e de Jacó que nasce os 12 filhos, né? Que depois vieram a ser as 12 tribos de Israel, mas esses 12 filhos perseguiram José
e venderam José para o Egito, que acabou, né, lá no Egito, depois de passar por algumas situações bem adversas, ele acabou sendo governador do Egito, sendo o segundo homem. Ele só devia obediência ao próprio faraó. O resto, tudo era debaixo da autoridade dele, né? Onde veio uma grande seca na terra e uma dificuldade, e ele acabou levando a família dele toda para lá, e por alguns anos ele sustentou a família dele, bem tratado, o familiar dele cresceu lá, se multiplicou muito, mas depois José morre, né? José morre e também é trocado o faraó, né? O faraó também morre, troca outro faraó, aí mudou tudo, aquele pensamento, aquela admiração, aquele respeito, aquela consideração por José, né? Esqueceram, caiu tudo no esquecimento, e o povo egípcio começou a pressionar e até que escravizar o povo de Israel. Então, né, o livro de Gênesis trata disso. Aí Deus chama Moisés, né? Aí Deus chama Moisés, aí já entrando em Êxodo, Deus chama Moisés para libertar o povo. Você conhece a história, né? Moisés que foi criado pelo próprio faraó, mas depois ele fugiu, matou um egípcio lá e teve que fugir. Deus chama ele lá no deserto, Deus chama e começa então, né, o trabalho de Moisés de libertar o povo. Ele liberta o povo, tira o povo do Egito. Nesse meio tempo, né, que a gente já está em Êxodo aqui, tem alguns pontos muito importantes, como a instituição da Páscoa, assim, os últimos acontecimentos antes de sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho. E ali a peregrinação, né, a jornada pelo deserto, ali que aconteceu. Depois vem Levítico, que começa as leis, né? Começa a explicação das leis, porque lá em Gênesis já tinha acontecido as leis, os 10 mandamentos, e ali em Levítico começa, né, a explicação da lei, ser colocado, né, como as regras da lei para o povo seguir. E também, né, o levantar do tabernáculo e essas coisas todas que acontecem aqui no Pentateuco, a Arca da Aliança e essas coisas assim. Quando chega em Números, né, tem algumas leis ali mais assim religiosas, mais no âmbito dos levitas, né, daqueles que cuidam a casa de Deus, a repetição de outras leis ali. E então segue assim até chegar Deuteronômio. Deuteronômio ele começa, né, com o discurso de Moisés, ali vai até o capítulo 5 com orientação nesse discurso de Moisés. A partir dali, para até quase o final do livro, é sobre as bênçãos e maldições ali no Deuteronômio. E depois já, né, a preparação do povo ali já perto do Jordão. Tanto é que o livro finaliza, né, ali quase no final, Moisés sobe no Monte Nebo e vê a terra, né, a terra prometida, e ali, né, ele morre e não vai, né, não entra na terra prometida. E assim termina o Pentateuco, né? Ali Moisés ali unge Josué para ser o seu sucessor, e na frente ali a gente vai ver já no livro histórico lá a história de Josué, o chamado de Josué, mas isso fica para a próxima aula. Então, gente, isso aqui é um pouquinho de uma simplificação para que seja mais prático e objetivo para você entender
melhor esse resumo que eu fiz aqui do Pentateuco, colocando só algumas coisinhas, né, mais relevantes de cada livro desses aí, assim, para gente, relevante escolha minha, né, porque tudo na Bíblia é importante e é necessário para a gente, mas só para não ficar o livro muito extenso, já estamos com 10 minutos aqui, passando dos 10 minutos de vídeo, então só para você, né, para melhorar aí o seu entendimento, seu conhecimento, mas vai lá, né, nos vídeos antes desse aqui, que está ali as aulas, né, de estudo aí do Pentateuco, que tem uma, duas, acho que três, acho que 4 aulas, se eu não me engano, do livro de Pentateuco. Vai lá, assiste as aulas, e esse aqui é só um reforço assim para você entender um pouquinho. Você gostou? Você gostou do vídeo? Você gostou da aula? Você gostou desse resumo aqui rapidinho? Então curte bastante o vídeo aí. Comente, deixa nos comentários o que você acha, algumas sugestões, né? E mais importante, se inscreve no canal aí, dá uma força, vai, não custa nada. E para mim é muito importante. Daqui um pouquinho eu vou mandar aí para vocês o vídeo da aula que já fizemos dos livros histórico, e também depois vou mandar um resumozinho ali, tá bom? Fechado? Combinado? Um abração, fique com Deus e até mais.